Sinto os astros alinhando, venham comigo, meus queridos. Mais uma questão do INE 2017 Física. Já estamos na questão 27. Olha que questão bonitinha. Uma partícula de carga mais Q penetra numa região de comprimento D1, sujeita a um campo magnético de baixa intensidade e ortogonal ao plano da figura acima. Em seguida, penetra numa região de comprimento D2, onde não existe campo magnético. Ao longo das regiões de comprimento D1 e D2, a partícula percorre a trajetória indicada pela linha tracejada da figura acima. Dadas as informações a seguir, a distância A, indicada na figura, entre a origem e o ponto de passagem da partícula pelo eixo Y, é aproximadamente, dado a velocidade inicial da partícula ortogonal ao eixo Y de módulo V. Módulo do campo magnético na região B. Distância entre o fim da região do campo magnético e o eixo Y, D2, está escrito na figura. Massa da partícula M. D2 é muito maior que D1, essa distância é pequenininha, essa distância é grandona comparada com ela. Deslocamento vertical da partícula dentro da região magnetizada, muito menor que D1. Ou seja, o quanto ela se desloca, né, aqui dentro para cima é bem menor do que D1. Certo? Muito bonita a questãozinha. Primeira coisa, eu preciso calcular qual vai ser a velocidade y que a partícula vai adquirir enquanto ela for impulsionada, porque se não houvesse campo magnético ela continuaria em linha reta. Então se ela começou a ir para cima é porque o campo magnético empurrou ela para cima. Regra da mão direita, velocidade, campo magnético e força, lembra? Força. E aí faz a mãozinha, se não assistiu essa aula ainda, procure ela aí, a aula de força eletromagnética. Velocidade para a direita, campo magnético para dentro do quadro, para explicar que a força é para cima. Bom, para calcular o valor da força, força eletromagnética é B vezes Q vezes V vezes seno de alfa. Campo magnético, velocidade, carga da partícula multiplicados, vezes o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Assim a gente acha a força magnética. Já que o ângulo entre a velocidade, que é horizontal para a direita, e o campo magnético, que é para dentro do quadro, é 90 graus, seno de 90 é 1, então nesse caso a força magnética é B vezes Q vezes V vezes seno de 90, que é 1. Para calcular qual é a velocidade que a partícula adquiriu no eixo Y, eu faço que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, isso no eixo Y. O que é impulso? Força vezes tempo, variação da quantidade de movimento, final menos inicial. Inicialmente a partícula não tinha quantidade de movimento no eixo Y, zero. A força é B vezes Q vezes V. Vezes quanto tempo esta partícula ficou sofrendo essa força? Já que o movimento dela no eixo X era uniforme, velocidade é o deslocamento escalar com o passar do tempo, para calcular o tempo é só pegar o deslocamento escalar e dividir pela velocidade. Então o tempo que ela ficou na região 1 é a distância d1 dividido pela velocidade v que ela tem no eixo X. Então o tempo que essa força magnética atuou é d1 sobre v. Assim, quantidade de movimento sendo m vezes vy, eu consigo descobrir qual é a velocidade vy adquirida, né, nesse trajetinho. A velocidade vy que a partícula adquiriu é campo magnético vezes carga vezes distância d1 dividido pela massa da partícula. Bom, agora eu sei que essa velocidade vy vai se manter constante à medida que ela avança para a direita. Para saber quanto que ela avançou no eixo y, já que essa distanciazinha aqui que ela subiu é muito pequenininha, posso desprezá-la. Para descobrir essa distância a que ela subiu, eu vou usar essa ideia, né, de velocidade no eixo y agora. A velocidade escalar média, deslocamento escalar com o passar do tempo. A velocidade vy multiplicado pelo tempo que ela ficou na região 2 vai dar igual ao ΔS, a distância que ela subiu, que nós vamos chamar de A, que é o que nós objetivamos. O vy, nós já achamos uma expressão para ele, é campo magnético vezes carga vezes d1 sobre a massa da partícula. E o tempo t2? O tempo ΔT2 é a distância d2 dividido pela velocidade da partícula no eixo x. Estamos usando também o princípio de Galileu, a independência dos movimentos no eixo x e no eixo y. Então, no lugar do ΔT2, ficou d2 sobre v. Aí está, então. A distância A ficou... Onde está? Qual é a nossa alternativa? Ficamos com... Organizando do jeito que está na resposta. d1 vezes d2... que multiplica carga, que ele chamou de Qzão, vezes campo magnético B, dividido por m vezes v. É o que está na letra A de amor. Então, bem bonitinha essa questão, comparado com outras que enfrentamos, do IME bem mais acessível.
Bons estudos, só o estudo salvo, o resto é bobagem.